Essa palavra é para você que está passando pelo processo e que acha que Deus te esqueceu. Em Jeremias 24, a palavra nos ensina que Deus chama de bons aqueles a que Ele trata no processo. O contexto de Jeremias 24 é: parte do povo de Judá é levado cativo. E aí, aqueles que ficaram se achavam os abençoados, os que estavam bem, e os que foram levados cativos eram que estavam mal. E aí Deus então dá uma visão para Jeremias e pergunta: Jeremias, o que tu vês? E Jeremias diz: eu vejo 2 cestos com figos. Um cesto com figos muito, muito bons e outro cesto com figos muito, muito ruins. Enquanto eu estava preparando o esboço para falar essa mensagem, para trazer essa mensagem, o Espírito Santo começou a falar comigo. E ele falou: o homem vê de uma forma totalmente contrária ao que Deus vê. Sabe por quê? Porque em Jeremias 24 a palavra diz que os bons eram os que tinham sido levados cativos e os maus eram os que tinham ficado. Então você vê que a mente humana via de forma totalmente distorcida. O povo achava que os bons eram os que tinham ficado, quando na verdade para Deus os bons eram aqueles que tinham sido levados cativos. Então eu já tenho uma palavra profética para você. Esse processo que você está falando é porque você é figo bom. Esse processo que você está passando é porque o teu coração ainda está aberto para o tratamento de Deus. Porque aqueles que não permitem mais ser tratados, Deus largou de mão. Os figos ruins, Deus largou de mão. Sabe por que Deus largou de mão? Não é porque Deus é ruim, não. É porque Deus não invade o coração de ninguém. Se você não abrir o coração e permitir ser tratado por Deus, Ele não vai invadir. Então Ele te larga de mão. E aí Ele trata daqueles que abrem o coração. E aí, enquanto eu estava preparando o esboço dessa palavra, o Senhor foi falando comigo. E Ele me trouxe à memória muitas coisas. E eu quero trazer hoje, para o contexto de hoje, talvez Deus tenha te tirado de um ambiente. E aí muitas pessoas falam muitas coisas, porque se tem uma coisa que o povo gosta, é de falar, é de julgar, é de apontar o dedo, é de criticar. E aí podem ter falado: ih, saiu as frutas podres, saiu quem tinha que sair, saiu quem estava arrumando problema, e Deus está falando assim: não, saiu quem eu quero tratar, saiu quem está com o coração aberto, saiu quem ainda dá fruto, porque as frutas podres, os figos podres, continuam no mesmo lugar, do mesmo jeito, com as mesmas práticas. Sim. Não se engane. Às vezes Deus te tira de certos ambientes porque tem gente que já está tão obstinada que não aceita nem mais ser repreendido por Deus. Deus fala através da palavra, Deus fala através de canções, de louvores, Deus usa profetas e as pessoas não querem mais ser exortadas, estão muito cheias de si. Eu sei o que eu faço, eu sou santo, eu sou a santa, do meu jeito tá certo, eu sou a vítima, eu sou isso. E aí não permitem ser tratado por Deus. Sabe o que Deus faz? Então fica aí, ó, parado do mesmo jeito. Sabe, se você reparar, tem gente que está há anos do mesmo jeito. Passa ano, entra ano, é o mesmo problema, são as mesmas picuinhas, são as mesmas coisas, pessoas que não crescem nem espiritualmente e nem fisicamente. Continua do mesmo jeito. E aí Deus pega você, que tem o coração limpo, que ainda permite ser tratado, e fala assim: vou te tirar desse ambiente tóxico para você não se tornar um desses. Sabe por quê? Fruta podre apodrece os outros. Sim. Tem meios
tóxicos, que se você não for arrancado por Deus dali, você se torna um deles. Então Deus está te tirando, Deus está falando com alguém hoje. Eu não sei com quem Deus está falando, mas essa palavra é muito direcional. Então, não fique triste, chateada se Deus te arrancar, porque tem certos lugares que não vão te fazer crescer. Você não vai frutificar, você vai apodrecer. Então, quando Deus te tirar, não fica chateado, não fica zangado. Passe pelo processo calado, porque o final é de honra. Aos olhos humanos, quem tinha sido levado cativo, quem estava sofrendo, quem estava longe da família era que estava mal. Mas aos olhos de Deus era quem estava bem, era aqueles que Deus ia abençoar, aqueles que Deus lançou palavras proféticas, porque eram aqueles que permitiam ser tratados por Deus. Então esse teu processo não é para te matar, não é para te ferir, é para te moldar, é para te aperfeiçoar, é para fazer você chegar onde Deus já determinou que você chegasse. Mas se Ele não te arrancasse de certos lugares, de certas companhias, de certas doutrinas, você não sairia do lugar, você se tornaria como um deles. Então passe pelo teu processo sorrindo, glorificando a Deus. Sabe por quê? Porque Deus trata quem Ele ama, quem Ele cuida. Hoje Ele tá te lapidando, amanhã tu tá florescendo, daqui a pouco tu tá frutificando, porque é assim que Deus faz. Primeiro Ele te poda, primeiro Ele te quebra, mas depois tu floresce e depois tu dá fruto. Então permita ser tratado por Deus, porque Ele te trata, porque Ele tem uma grande obra com você. E aqueles que Deus não vai mais mexer, vai deixar pra lá, que pena. Que pena pra vocês que não vão viver o que Deus tem para vocês. Então, abram o coração de vocês, abram a mente de vocês e entendam que processo para crente é lucro. Porque Deus trabalha, Deus faz passar pela moenda, pelo processo, aqueles que Ele quer fazer frutificar. Então, se essa palavra falou com você, coloca aqui nos comentários: eu sou figo bom. Compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal, porque aqui todos os dias tem uma palavra para edificar a tua vida. Que Deus te abençoe.